Te adoramos pela beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor já tem feito netiamente. E queremos pedir ao Senhor que use a tua filha com poder e com autoridade dos céus. Renova as suas forças, o seu ânimo e a sua coragem cada dia mais. Reveste ela com a tua glória e com a tua majestade. Usa através da palavra como nunca visto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Quantos estão tristes nesta noite? Amém? Graças a Deus, ninguém está triste, mas quantos estão alegres com Jesus? Amém? Aleluia. Então você está no melhor lugar nesta noite. Você está na casa do Pai. É um lugar de adoração, um lugar onde nós temos intimidade com o nosso Deus. Amém? Louva a Deus por esta oportunidade. Louva a Deus pela vida do pastor, da pastora. E louva a Deus pela vida do irmão Valdir, que mais uma vez, aleluia, nos confiou de estar com esta igreja nesta noite, juntamente com a minha família, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé nesta noite, aleluia, vamos ler, abrir a Bíblia Sagrada e ler uma palavra, o qual o Senhor me abençoou, aleluia, ao ler nesta tarde, aleluia, no livro de Neemias, no capítulo aleluia, no capítulo 4, do verso 1, amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Livro de Neemias, glória a Deus. Neemias, antes do livro de Jó, capítulo 1, verso 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Aleluia. Os irmãos podem tomar os nossos assentos nesta noite, adorando o nome do nosso Senhor. Você está no melhor lugar nesta noite. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai nós temos liberdade de abrir a nossa boca e adorar. Aleluia. E ter aquele contato com Ele, aquela intimidade. Porque, aleluia, se nós estamos no lugar de adoração, nós temos que adorar e bendizer o nome dele, porque nós temos essa liberdade nesta noite, amém? Amados, nós olhamos para essa passagem, eu gosto de ler, gosto de pregar sobre Neemias, porque Neemias, aleluia, é um jovem, aleluia, já digo um jovem comum, o qual Deus chamou e levantou, aleluia, para restaurar, aleluia, restituir os muros de Jerusalém. Amados, nós olhamos, aleluia, para os nossos dias de hoje. Nós vimos, aleluia, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos obreiros, muitos pastores, muitos, aleluia, que estão caminhando de uma forma, amados, de cabisbaixa, sem direção muitas vezes contrária, desanimado, aleluia, fatigado pelos dias atuais, o qual estamos vivendo, dias difíceis, dias de guerra, como as irmãs Vitória louvaram, acabaram de louvar, dias difíceis. Amados, nós sabemos que os últimos dias seriam assim. Dias, aleluia, que nós passamos turbulento, aleluia, muita preocupação, muitos, aleluia, digamos assim, rumores de guerra, peste, fome, aleluia, muitas preocupações. E muitos estão desta forma, não estão mais crendo no nosso Deus, estão mais preocupados no que vamos vestir, do que vamos comer no dia de amanhã, não estão mais preocupados em adorar e buscar primeiro o reino dos céus. E era exatamente desta forma que se encontrava o povo de Jerusalém. Era exatamente desta forma, mas eles estavam assim preocupados, estavam afadigados. E quando a pessoa começa a se envolver com as coisas terrenas, nós começamos a abrir uma brecha e o inimigo vai entrar. O inimigo vai entrar, vai destruir, vai derrubar, começando por famílias, começando, aleluia, o alvo é a família, depois vem as portas fechadas financeiras, depois vem pai contra filho, filho contra pai, jovem se rebeldeando, saindo fora dos caminhos e começa tudo errado, dá tudo errado. E assim que entrou, aleluia, apostasia no meio do povo de Israel, no meio dos judeus em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, lugar de paz, lugar de adoração, estavam no altar da adoração, mas deixaram de adorar, deixaram de buscar a presença
é que vai Deus levantar? Quem é que restou? Deus poderia muito bem levantar um levita, levantar um pastor, levantar um obreiro, mas Deus olha para o coração, amados, olha para a humildade, olha para aquela pessoa comum que não tem avareza, que não está preocupado com as coisas terrenas, que se liga com o papai, aquele que tem amor, aquele que tem comunhão, aquele que ainda na luta, mas se preocupa com as coisas do Pai. Então Deus vai lá em Suzano, lá na fortaleza, e olha, Alabastu e Bicanda, um improvável, um comum, um jovem, aleluia, que não tinha nada que ver com Jerusalém, ele nem era de Jerusalém, aleluia, mas Deus olha para ele e diz: não, esse aí eu vou levantar, é esse aí que eu vou usar, é esse aí que eu vou, aleluia, honrar nesta terra. Então ele olha para aquele que não tem nada que ver, aquele que muitos desprezam, quem sabe, e Deus diz: não, é esse aí que eu escolho, é esse aí que eu quero, é esse que não tem, aleluia, aquele status, aleluia, aqueles muitos likes, é esse aí que não tem orgulho, é esse que não tem vaidade, é esse que está servindo, aleluia, não está deixando ser servido, aquele que não tem destaque, Ramanda Labastu e Bicanda Lavaz. E Deus olha para Neemias, porque Deus olhou para Neemias, aleluia, porque Neemias era diferente, Neemias tinha um coração aquebrantado, um coração cheio de amor. Então chega Hananes, aleluia, vem de Judá, alguns junto com ele, e Neemias, ele se preocupou, aleluia, e quando alguém se preocupa, amados, é porque ele quer liberar logo alguma coisa para ajudar. Ele se preocupou com o povo de Israel, ele se preocupou com aqueles que ficaram cativos ali, e disse: mas irmãos, como é que estão, aleluia, como estão aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que estão no cativeiro, e aqueles que também foram cativos. Então Hanani disse: olha, Jerusalém está em ruína, e aqueles que ficaram estão, aleluia, desprezíveis, estão com medo, estão assustados. O amor de Neemias, aleluia, o coração dele se derreteu, uma dor tremenda entrou no coração dele, porque ele tinha amor, aleluia, ele não era nada a ver com aquele povo, ele nem conhecia Jerusalém, mas era o povo dos pais dele. E quando alguém se preocupa com as coisas do Pai, Deus também se preocupa com ele, aleluia, aquele que tem amor, amados, aquele que tem preocupação com o próximo, o Senhor sempre está olhando: olha, é para esse ali, eu vou cuidar, porque ele se preocupa com o amor, ele se preocupa com aquele que está de mal a pior, aquele que está precisando. E hoje, será que nós estamos encontrando alguém com esse mesmo amor? Será que alguém, amados, aleluia, ainda tem esse amor de Neemias dentro de si? Ou se estão só se preocupando consigo mesmo? Eu não estou nem aí se ele está sofrendo, eu não estou nem aí se ele está se dando mal, eu não estou nem aí se ele está passando fome, se ele está passando necessidade. Ele que vá buscar, aleluia, assim como eu busco, às vezes nem busca, amados, está vivendo numa, aleluia, já digo assim, numa plataforma, num lugar bem de destaque, aleluia, num patamar maior, aleluia, está olhando de cima para baixo, não está se preocupando com o menor.
Mas ele tinha amor, ele se preocupou. E ele disse, aleluia. Ele pegou, aleluia. Diz a palavra que ele orou e jejuou e se lamentou por vários dias pelo povo de Israel. Não foi um nem foi 2 dias. Ele orou e se lamentou por vários dias. Aleluia. E quantas horinhas, quantos minutos tu tem conversado com o Pai? Muitos querem subir em cima dos altares. Aleluia. Mas querem só, aleluia, aplausos. Querem só, aleluia, elogios. Ah, mas como tu canta bem. Mas quantos minutos tu tem levado com Deus? Quantos minutos tu tem, aleluia, buscado ao Senhor? Será que é 5, 10? Elias foi muitos dias. Jejum, oração. Jejum e oração. Não adianta estar com um terno bonito, com uma farda bonita, como Naamã, mas por dentro cheio de lepra. Não adianta. Deus não vai levantar. Pode até chegar até o nível, mas daqui a pouco abate. Porque o pecado está escondido, o pecado está oculto. Mas todo aquele que está oculto, se o pastor ou alguém não sabe, Deus vai revelar. Vai revelar. A passagem, aleluia, aleluia. A mensagem está mudando um pouco, mas é assim que Deus está falando. Eu sempre digo, Deus, não é eu que falo, mas é o Senhor que fala. O Senhor sabe se eu preciso ouvir nesta noite, amém. Se é para mim, eu estou aqui para ouvir, Senhor, mas fala. Fala comigo, Jesus. Eu preciso ouvir, eu preciso mais de Ti. E nós temos que entender isso, amados. Nós temos que se humilhar diante do Senhor e reconhecer que nós não somos nada. Neemias, ele se sentia um nada. Ele era pequeno, ele era apenas um garçom, aleluia. Ele era somente um copeiro do rei. Ele servia o rei, era ele que experimentava o vinho antes de chegar e alcançar para o rei. Aleluia, era isso que ele fazia. Uma pessoa comum, uma pessoa improvável, mas Deus estava olhando para ele. Então vamos ter cuidado com os pequeninos, amados. A palavra diz, ai daquele que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Aqueles que muitos olham, mas esse não canta nada, esse não prega nada, esse não faz nada. Mas vai chegar a hora que Deus vai te abater e vai levantar ele no teu lugar. Porque Deus olha aqui, como está o teu coração. Será que está cheio de orgulho, cheio de vaidade? Deus está anojado, pastor. Anojado com certos pregadores, com certos levitas que têm uma máscara, estão escondendo a realidade. Não conseguem mais nem chorar sem tirar a presença, porque a maquiagem vai lambuzar o rosto. E Deus não quer. Deus não quer. Por isso que tem muitos morrendo por aí fora. E Deus levantou Neemias. Neemias, aleluia. Aleluia.
E ele diz: não, eu não estou triste, não. Aleluia. Eu não estou doente, não, mas eu estou triste. Porque assim está acontecendo com o povo do meu pai lá em Jerusalém. Aleluia. Eu preciso ir até Jerusalém. Mas ele não falou nada para o rei, ele só pensou. Aleluia. E o rei disse: mas o que tu queres que eu faça por ti e pelo povo do teu pai, dos teus pais? Ele ficou calado. Ele foi sábio e disse: não, primeiro eu vou consultar o meu pai, vou consultar o rei dos reis, depois eu venho falar contigo. E assim Neemias foi orar novamente, foi buscar a Deus, pedir a direção do Senhor, foi pedir a direção de Deus, aleluia, o que ele poderia fazer para o povo de Israel. Amados, o povo de Israel, amados, aleluia, eles estavam, aleluia, no lugar da adoração. Eles estavam onde poderiam adorar, mas deixaram de adorar. Agora eles estavam lá presos na Babilônia, se lamentando, entristecido, lutado. Amados, não deixe, aleluia, de buscar a presença de Deus. Não deixe, amados, vocês estão no melhor lugar. Vocês estão no melhor lugar. Comece a buscar a presença de Deus mais e mais. Mas não é só aqueles minutos, é a oração mesmo. E Neemias volta até, aleluia, o rei. Aleluia, e diz: me dá ordem, aleluia, me deixe eu ir até Jerusalém. Aleluia, porque eu preciso fazer algo pelo povo dos meus pais. Então o rei disse: não, pode ir. Eu vou te dar cartas, aleluia, para tu atravessar, aleluia, o rei, rios, aleluia, e até os governantes. E deu mais madeira, deu mais, aleluia, materiais para que Neemias fosse restituir os muros de Jerusalém. Eu vou abreviar um pouco aqui, aleluia, as horas têm se passado, amados. Então Neemias foi até Jerusalém. Chegando lá, amados, aleluia, quem sabe Neemias olhou para Jerusalém e começou a chorar. A palavra não fala, mas quem sabe ao ver a destruição que estava ali, os muros derrubados, os portões queimados, olhou só aquele povo ali, sofrido, abatido, o fraco, desprezado, humilhado ali. Como ficou, quem sabe, o coração de Neemias? Como ficou, aleluia. Amados, é tão triste nós chegar, aleluia, e ver algo assim semelhante. Quando nós vamos, aleluia, orar, aleluia, na casa de alguém, ou quem sabe vamos ver algo assim, dessa forma, nós se entristecemos. Passamos, amados, há um tempo atrás, essas enchentes que deu, a destruição que deu, quantas famílias destruídas, quantas famílias perderam tudo. Aleluia, a coisa triste que é. Só quem tem amor no seu coração consegue sentir compaixão. Quem sabe ali Neemias estava assim, dessa forma, olhando e pensando: o que eu vou fazer? Aleluia, mas Deus, aleluia, o rei tinha dado uma carta para ele, e ali tinha uma assinatura do rei. Ali estava a assinatura de Deus. Deus, quando ele te manda, amados, tu ir, tu tem que ir. Tu não pode se amedrontar, tu não pode se acovardar diante de certas situações. Se Deus te chamou e te mandou ir, tu tem que ir. Tu não tem que ficar questionando: será que eu vou, será que eu não vou? O que eu vou fazer? Se Deus te deu a ordem, se Deus está contigo, meu querido, tu tem que levantar tua cabeça e andar aí. Aleluia. Tem certos lugares, amados, que nós vamos, aleluia, só de nós olhar dá vontade de voltar para trás. O ano passado nós fomos convidados para ir para Itapema, para ministrar a palavra lá. Fomos na maior alforria, Itapema, um lugar bonito, praia, lindo. Mas quando o GPS nos mandou para o lugar que nós ia, era para nós chegar. Quando eu olhei para o meu esposo, disse: olha só, o GPS está mandando nós ir por este lugar. Meu Deus. Quando nós deparamos com o lugar, o meu esposo: mas como é que nós vamos chegar lá? Pastor, não era lobo, era isso aqui, ó. Era isso aqui. O carro
teve que ficar 4 quilômetros antes da igreja. Que meu esposo é cardio. Eu tenho um filho que ele é obeso, ele tem problemas psicológicos. Ele toma vários medicamentos. Eu disse, como é que eu vou subir com esse guri aí pra cima? Deixar o carro ali embaixo e subir. Favelão, irmãos dos dois lados, prostituta de um lado, prostituta do outro, se drogando. E tinha uma casa assim, quando nós passamos, caminhando um pouquinho, bem devagarinho. Aleluia, meu esposo é cardio, ele não pode caminhar muito, ele subiu aquilo lá meio que correndo, deixou nós para trás. Tudo para honra e a glória do Senhor. E eles estavam se drogando assim, eles só vão parar aí, ó. O pastor está passando. Amados, aleluia, quando Deus nos ensina, nós somos respeitados, Deus nos dá força. Meu esposo subiu tão rápido aquele morro lá, aleluia, que eu disse assim, eu até me apavorei. Meu filho subiu tão fácil. Então, amados, Deus, Ele nos sustenta, nos ajuda a vencer a batalha. Não é no temor que nós temos que ficar. Quem sabe Neemias olhando, eu disse, meu Deus, como eu vou construir esse povo, com esses muros, como é que eu vou restituir? Quem é que vai me ajudar? São todos doentes, todos fraquinhos. Mas Deus começou a juntar, aleluia, o povo ali. E Neemias, quando chegou a noite, ele escolheu alguns que não abriram a boca para perguntar nada, só obedeceram em silêncio, foram espiar. É assim, pastor, aquele que não questiona, aquele que não murmura, aquele que só obedece, que nós sabemos que estão verdadeiramente conosco, aquele que não reclama de valer o tempo, aquele que não reclama de ficar lá na porta, aquele que não reclama. É esse que Deus quer levantar para cá do nosso lado. Não é só altar, não, amados. É valer o tempo, sim. É pegar a mão no arado, sim. É trabalhar. É ir em busca daquele que está lá fora se drogando, aquele que está lá se prostituindo. É aquele que está quebrado, aquele que está machucado. É aquele que nós temos que ir atrás. Não é aquele que está lá dentro já de tempo, não. Eu já digo peixe de aquário, não é esse que Deus quer. Deus quer aqueles improváveis, aqueles comuns. Quantos estão aí fora caídos, machucados, mas aqui dentro ferve por ouvir uma palavra. Uma palavra, Jesus te ama. Quantos amados? E nós, amados, nós fazemos que nem aquele levita que passa por aquele que está caído. Ai, mas esse aí está todo sujo, eu não sou. E Neemias espiou. Aleluia, disse assim, agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas, Senhor, aleluia, eu sou fraco, eu estou doente. Não, vamos trabalhar. Ah, mas eu estou com medo. Não, vamos trabalhar, vamos fazer. É isso aí, vamos lá. Com a mão tu pega, pai, a outra espada e começa a vigiar e trabalhar. É assim que nós temos que ter. Espada na mão, joelho no chão e boca na porta. É esse que Deus quer levantar para restituir vidas e famílias e levantar aqueles que estão caídos. É isso, amado. Espada na mão, boca no pó, joelho no chão. Nós temos que assim fazer, meus amados. É tempo de nós levantar e levantar para trabalhar. Não é levantar para olhar a vida do irmão, da irmã. Aleluia, julgar o teu irmão, a tua irmã. Aleluia, mas é tempo de nós edificar, trabalhar, olhar, aleluia. No capítulo 6, aleluia, e o 15, aleluia, do mesmo livro, aleluia, se levanta Sanbalate e Tobias, aleluia, para dizer para Neemias, olha, não vai dar certo não, Neemias, não vai dar certo, você não vai conseguir. Todos esses que tu escolheu para trabalhar são fracos, são oprimidos, não tem força, e esse material não vai dar em nada, não adianta, pode parar a obra, pode parar que não vai dar em nada.
esse Neemias vai respeitar e vai ouvir. E pego eles e digo, ó, te damos tal quantia, mas fala isso para Neemias. Comprando o homem de Deus, comprando o profeta de Deus. E quantos estão se perdendo? Quantos estão, amados, se corrompendo por aí? Só vou então, aleluia, na tua igreja se tu me dá algo. Aleluia, me dá tanto. Quer estimular valores, amados, tenha misericórdia. Aleluia. Eu sei, amados, que quando nos convidam para ir, a primeira coisa, quando vocês cobrem, irmãos, quando vocês cobrem, as levitas cobram, nós não cobramos nada. Aleluia, porque o Senhor nos deu de graça nós temos que dar. Mas ali, aquele homem de Deus, aquele profeta se vendeu e chegou até Neemias e disse, olha Neemias, vamos comigo até o templo. A Neemias, enquanto era Sanbalate e Tobias, ele não deu ouvido, não parou a obra. Mas quando foi o homem de Deus, ele disse, não, para aí, eu vou parar, vou obedecer. É homem de Deus, esse eu tenho que respeitar, eu vou ir. E quando ele entrou no templo, aleluia, o profeta começa a falar, ele disse, peraí, eu não vou parar não, porque aquele que me mandou, eu tenho certeza, aleluia, que vai comigo até o fim. Eu não vou obedecer. E amados, é assim mesmo que nós temos que ter o discernimento do Espírito. Nós não temos que obedecer a voz do inimigo, mas sim a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. E os muros foram se levantando, aleluia. E Neemias não só levantou os muros, não só, aleluia, restaurou, aleluia, os muros, mas voltou, aleluia, fez o povo voltar à essência de adoração. A essência de adoração, aquele povo, amados, que estavam cativos na Babilônia, lá estavam chorando, lembrando de Jerusalém. Aleluia, no Salmo 137 diz que eles choravam e lembravam de Sião, na beira do Rio Jordão. A tristeza era muito, aleluia, porque eles, aleluia, enquanto eles estavam em Jerusalém, eles não adoravam. Eles deixaram o pecado entrar, a apostasia entrar, aleluia, a vaidade entrar. Aí Deus permitiu eles irem para Babilônia. Aleluia, lá, amados, a tristeza era tão grande que eles disseram, se eu vou pendurar as nossas harpas no salgueiro. Aleluia, porque não vamos adorar. Aleluia, louvores de Sião em terra estranha. Amados, não deixe, aleluia, de adorar dentro da casa de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Não deixe o inimigo, aleluia, entrar na tua mente, no teu coração. Não se corrompa, não se venda, mas se entrega para o nosso Deus. Se, aleluia, tem essa comunhão com Deus, tu está no melhor lugar. Aleluia, no melhor lugar, amados. Não deixe o inimigo te levar lá para a Babilônia, para o mundo, porque lá tu vai se lamentar. Quantos jovens, quantos obreiros, quantas obreiras, aleluia, que saíram, aleluia, de Jerusalém, estão na Babilônia e não tem mais força para voltar. Quantos príncipes, quantas princesas estão em Lodebar e não conseguem mais voltar. Amados, aleluia, é difícil nós encontrar um jovem, uma jovem dentro da casa de Deus. É muito difícil, amados. Todos estão se corrompendo, estão se entregando ao mundo da vaidade, da prostituição, do crime. Amados, é um lamento muito grande. Nós que estamos aqui, igreja, eu que estou aqui, é tempo de nós se despertar e ajudar a levantar os muros, levantar a obra e não parar, meu querido. Não parar, aleluia. Não é tempo de nós parar, é tempo de nós prosseguir. Não vamos dar ouvido ao nosso adversário, mas vamos se agarrar, aleluia, na espada de poder, que é a palavra, no jejum, na oração, na vigilância. Aleluia, a igreja se coloca em pé, aleluia, porque Deus é Deus, amados. Deus é Deus, Ele vai requerer de nossas mãos, aleluia.
Jesus, nós dependemos da Sua presença para não parar nesta caminhada. Senhor, nos ajuda a poder ajudar os que estão edificando os muros, a igreja, para que a igreja prevaleça nos dias difíceis desta vida. Papai querido, abençoa